E a PEC número 3 de 2022, que trata sobre a transferência dos terrenos da Marinha para os estados e municípios e proprietários privados, foi aprovada na Câmara e agora está em tramitação no Senado Federal. As informações com Aline Becht. A discussão sobre a proposta de emenda constitucional voltou à tona após uma audiência pública realizada na última segunda-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Participaram membros do governo e representantes de municípios que ficaram divididos em torno do tema. Flávio Bolsonaro, relator da PEC no Senado, diz que a expectativa de tramitação agora, depois da audiência pública na CCJ, é solicitar que ela seja pautada na comissão. Eu tenho a convicção de que essa PEC vai ser aprovada na CCJ, no Senado, e na sequência a gente vai trabalhar para que ela seja pautada em plenário. E se ela tiver modificação, ela volta para a Câmara. Só lembrando que essa PEC já veio da Câmara com uma votação absurda. Foram mais de 400 votos de deputados favoráveis a essa PEC com o texto que ela está hoje. A PEC é polêmica porque, caso seja aprovada, irá revogar um trecho da Constituição que transfere terrenos da Marinha ligados ao litoral brasileiro para ocupantes particulares, estados e municípios. Ambientalistas alertam que a proposta traz o risco de privatização das praias por empreendimentos e pode comprometer a biodiversidade do litoral. Mais da metade do PIB do mundo inteiro depende da biodiversidade e hoje o principal fator que ameaça essa biodiversidade é o uso indevido do solo por parte dos seres humanos. Então, exatamente o que essa PEC está querendo propor, que é o uso indevido de áreas que não são feitas para terem empreendimentos, são áreas muito importantes para o equilíbrio marinho e também para proteção da faixa terrestre ali. Já os defensores da matéria argumentam que não se trata de privatização. Segundo os parlamentares, a PEC pode facilitar o registro fundiário e gerar empregos. A PEC prevê que estados e municípios recebam gratuitamente a propriedade de terrenos que já tenham a construção de prédios públicos. Os ocupantes particulares poderão receber a titularidade se pagarem. E a União ficaria com áreas utilizadas pelo Serviço Público Federal, no caso, áreas não ocupadas e geridas por unidades ambientais. Atualmente, as praias pertencem à União e são administradas pelo Ministério da Gestão e Inovação. Os terrenos da Marinha são áreas situadas na costa marítima em uma faixa de 33 metros, uma linha traçada desde 1831. Vou passar a nossa bola aqui para o Felipe Monteiro, nosso comentarista, ele que vive mais de sunga do que propriamente de roupa, porque curte muito praia. O que você acha dessa possível privatização e se realmente essa proposta vai avançar no Senado Federal? Ô David, eu acho que essa discussão é o fruto da histeria política que a gente vive no momento. Infelizmente, a gente não consegue sentar à mesa e discutir propostas e projetos públicos, né, de uma forma muito mais eficiente e muito mais real, né, política real. É claro, eu li essa PEC número 3 e não tem absolutamente nada que fala que vai haver a privatização da faixa de areia da praia, não é? E algumas pessoas estão falando da ideia que vai se privatizar e vai se evitar o acesso das pessoas à praia. Isso não é verdade. O que tem é o seguinte, né? A gente sabe que desde da Constituição antes da Constituição de 88, inclusive, né? Houve um traço, né, entre a maior maré que chega ao mar e 33 metros para frente do mar. Tudo aquilo seria terra da Marinha, seria terra da União Federal. Então, o que significa isso? Que englobaria tanto as praias quanto os terrenos, né, depois das praias, né, os terrenos que margeiam, né, a praia, né, até 33 metros, né, da praia. E existem algumas edificações que foram construídas, hotéis, prédios privados, prédios públicos, que estão em terrenos da Marinha e, por isso, são terrenos da União, né? E o privado tem que pagar laudêmio, né, que é a taxa que você paga caso tenha que transferir a propriedade para outra pessoa, né? E uma taxa chamada taxa foro, né, que é 0,6% ao ano, né, como se fosse um aluguel que o privado paga à União Federal. Essa PEC visa regularizar essa situação,
não é? É para fazer com que haja mais eficiência, né, na proteção, controle e manutenção desses prédios, dessas questões todas, não é? Aí tem alguns pontos levantados por ambientalistas que faz todo sentido também. Porque esses terrenos, muitos desses terrenos são áreas de restinga, áreas de mangue, que exercem uma função importante de equilíbrio marinho, de equilíbrio do meio ambiente. Então, tem que haver uma discussão para tirar dessa PEC esses terrenos, né? Se tiver algum tipo de construção irregular nesses terrenos, não pode haver, em nenhuma possibilidade, a transferência para o privado. Por quê? Porque essas áreas são importantes também para equilíbrio do clima e nós estamos vivendo, inclusive no Rio Grande do Sul, a demonstração clara do que é esses eventos climáticos extremos, né? Então, tem que discutir de forma racional. Aí tem o terceiro ponto, né, que eu acho o ponto mais problemático da proposta, que não a privatização da praia, mas sim a dificuldade do acesso das pessoas à praia. Porque eu posso, por exemplo, verificar em determinados terrenos do Nordeste que não tem nenhum tipo de edificação, e se eu construir ali algum tipo de resort com padrão internacional, as pessoas não vão ter condição de ter acesso à praia. Por quê? Porque até passar pela circunscrição do resort até chegar à praia vai ter que andar muito e vai dificultar o acesso dela à praia. Então eu acho que a partir disso nós temos que discutir questões reais. Como que nós conseguimos facilitar o acesso das pessoas à praia, independente se vai ter construção de resort ou não, como a gente vai proteger áreas de restingas, áreas de mangues, que são importantes para a proteção do meio ambiente. E o terceiro ponto que eu acho importante, né, é como que nós vamos evitar, né, com que os lobbies das construtoras venham aproveitar da construção, da aprovação dessa PEC e comece a comprar vários terrenos do Nordeste para especulação imobiliária, não é? Então, a partir disso, eu sou a favor que tenha um marco de data claro, só vale para terrenos comprados desde 2022, por exemplo, né? E por aí vai. Mas tudo isso é fruto, David, só para terminar, da necessidade de a gente discutir de forma clara, de forma técnica, sem paixões políticas, sem apelo aos dogmas, um ponto que pode ser importante para o Brasil. Porque, às vezes, a região do Nordeste, que não tem infraestrutura, ela pode criar uma infraestrutura necessária para se desenvolver por meio de idas de resorts e de empresas hoteleiras do mundo todo para aquela região. E tem um dogma que eu queria rebater, que tem pessoas que acham que ocupar não significa proteger. Às vezes você consegue proteger o meio ambiente com uma ocupação racional daquele espaço. Às vezes você deixar aquele espaço largado, é muito mais fácil a deteriorização e a violação ao meio ambiente equilibrado. Bom, a gente vê vários movimentos nesse sentido, né, Felipe? Porque não só no Nordeste, que nem você citou, mas o acesso ele é limitado em praias aqui de São Paulo, em diferentes locais. Por exemplo, você vai a uma praia e você não consegue chegar com um veículo próximo a ela e não tem locais para estacionar porque é de uma área que realmente tem algum resort, alguma coisa que limita o acesso das pessoas. Mas a gente vê também alguns movimentos que são positivos, como, por exemplo, o que aconteceu recentemente em Camboriú. Eu só não vou recordar o ano, mas eles ampliaram a faixa de areia em Santa Catarina, justamente para que os prédios que avançavam ali com a sombra na faixa de areia, para que mais banhistas pudessem ser contemplados com a praia. Então, a gente vê também algumas regularizações, algumas medidas que são positivas, apesar do questionamento de alguns ambientalistas quanto a essa extensão de retirar a areia do fundo do mar. Realmente essa regularização ela também não pode ser positiva em alguns aspectos? Não, com certeza, com certeza. Eu acho que, por isso que eu falo, nós temos que discutir essa questão de uma forma técnica, sem paixão política. Porque quando você usa o termo privatização da praia, por si só você já usa um termo pejorativo. Dá a ideia para qualquer pessoa comum que você está privatizando a faixa de areia, né? E você privatizar realmente a praia, né? Você está privatizando a felicidade, né, de parte do povo brasileiro. Tá privatizando o esporte, tá privatizando a democratização, os encontros das pessoas em um lugar que todo mundo pode ir, não é? Então, quando você usa o termo privatização da praia, você por si só evita
e se afaste de um debate técnico e propositivo sobre o assunto. A regulação, ela é importante, sim, e a regulação pode, muitas vezes, colaborar para a proteção do meio ambiente. Esse dogma que algumas pessoas falam, né, que é necessário deixar as terras sem nenhum tipo de infraestrutura, sem nenhum tipo de investimento para proteger o meio ambiente, não é verdade. Não é verdade. Às vezes você deixando aquela área sem nenhum tipo de construção, sem nenhum tipo de desenvolvimento, você ajuda a deteriorizar aquela situação toda, não é? Então, às vezes, você criando uma estrutura ambientalmente sustentável, com respeito às normas ambientais, com respeito a questões que observam o equilíbrio da região, você desenvolve aquela região e, desenvolvendo aquela região, você gera emprego e faz com que aquelas pessoas que estão lá cuidem melhor do meio ambiente, não é? Então, esse dogma de dizer que querem colocar quem quer desenvolvimento e quem quer o ambiente equilibrado um contra o outro não faz sentido. E por meio da regulação, David, você consegue fazer esse tipo de conduta, né? Você consegue fazer esse tipo de ação. Então, no meu modo de ver, temos que deixar o dogma de lado, temos que deixar a ideologia de lado e temos que discutir essa questão por meio da ciência e por meio realmente de questões técnicas, não é? Eu, por exemplo, acho difícil, não é, você imaginar que possa, por exemplo, ter algum dano ao meio ambiente e algum prejuízo à população se a gente focar na discussão desse projeto de uma forma muito mais propositiva. E é isso que o Congresso e é isso que a população tem que fazer.